E vamos estar recebendo a palavra do Senhor. Vou estar passando para a Angélica agora, amém? Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Que você possa nesta noite receber a paz do Senhor Jesus no seu lar. E a paz do Senhor Jesus no seu coração. A paz do Senhor Jesus na sua mente. Porque se você está em paz, não importa se tudo estiver desmoronando à sua volta, você tem paz no seu coração e consegue resolver. Amém? Então que a paz do Senhor invada a sua casa agora. Amém, irmãos? Nesta noite eu estou muito feliz de estar aqui dividindo a palavra do Senhor, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, é falar da palavra do Senhor. Como tem um hino que diz assim: se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Não há motivo de viver para mim, não há motivo de respirar, se não for por Ele, porque é por Ele, dele, para Ele que são todas as coisas, amém? Então nesta noite, você que tem a sua Bíblia, você vai abrir aí comigo na palavra, no livro de Mateus, capítulo 14. Amém? A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Estamos aqui, o tempo está passando, irmãos, e não tem outra solução. As coisas vão ter que melhorar, uma hora ou outra. Então em breve nós vamos estar de volta aqui na casa de Deus, amém? Você na sua igreja, nós aqui dessa igreja, juntos novamente para adorar o Senhor. Mas por enquanto, nós estamos unidos em espírito e em verdade, amém? E a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Feche seus olhos aí onde você está, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha. Feche seus olhos e ore comigo assim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu peço agora que a Tua palavra, assim como ela entrou no meu coração, ela entre no coração, Deus, de cada vida que está ouvindo, Pai. Porque a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, Deus. Aonde ela chega, Pai, ela alcança e ela faz a obra a qual ela foi destinada a fazer, Pai. Por isso agora, Deus, abre cada ouvido que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. E faz um milagre, Deus, em cada família que vai chegar, Senhor, esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 13, eu li o 22, mas lá no versículo 13, a Bíblia relata que Jesus e os seus discípulos, eles estavam ali junto com o povo, e o povo tinha fome, e chegou um menino, e conta a história para nós de um milagre que todo mundo pôde viver e presenciar. Esteve ali do lado de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Antes dessa passagem que eu li, a Bíblia diz que Jesus, ele estava lá com uma multidão,
e ele fez o milagre de multiplicar 5 pães e 2 peixes. E o povo estava ali admirado. O povo estava ali feliz, porque mais do que alimentar o corpo, mais do que alimentar a barriga deles, Jesus também alimentava a alma, porque aonde Jesus ele estava ali falando, ele estava ali ensinando. Jesus ele estava ali alimentando o corpo e a alma daquele povo. O povo não queria nem sair de perto. O povo estava ali surpreendido. Quem que era esse homem que apareceu, que curava doente? O povo estava ali surpreso de ver as maravilhas de Jesus. Então Jesus ele dá atenção para aquele povo. Jesus ele fica ali até o entardecer, até o anoitecer com aquele povo. E depois de despedir do povo, ele manda que os discípulos entrem no barco e atravessem o outro lado. Ele pede isso. Só que Jesus, depois de ter feito aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus não entra no barco junto com os discípulos. Jesus não vai comemorar, porque nós, você igreja que está me ouvindo, nós estamos acostumados a ter uma grande bênção na nossa vida. Por exemplo, como foi a multiplicação, nós estamos acostumados a ter um grande milagre na nossa vida, e festejar, e comemorar, e nós subimos, e nós queremos só comemorar, e esquecemos de seguir o exemplo de Jesus. Jesus ele fazia grandes milagres, mas ele se retirava, ele subia ao monte para orar, ele subia lá e ele se afastava e orava às vezes sozinho, às vezes com os seus amigos, e ele orava. Jesus buscava a presença de Deus, porque Jesus sabia que quando a gente quando ele fazia um milagre, quando acontecia um negócio muito bom na vida dele ali, ele tinha que ficar atento, porque o inimigo, ele não dorme. Quando acontece uma coisa na sua vida, quando acontece uma coisa na minha vida, de muito bom, a gente abaixa a guarda. A gente abaixa a nossa guarda e vai comemorar. E esquece que o diabo, ele não dorme. E essa passagem vem para ensinar para mim e para você que o diabo não dorme. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. A Bíblia diz isso para nós. Jesus não foi comemorar e festejar. Jesus fez um milagre ali. Ele sabia que a caminhada era longa. Ele foi ao monte orar sozinho. Sozinho, e ele estava lá buscando a Deus. E a Bíblia nos diz que na 4ª vigília, que segundo os estudiosos, a noite, o período da noite naquela época era dividido em 4 partes. E a 4ª vigília da noite, ela era das 3 horas da manhã até mais ou menos as 6 horas da manhã. Então ele já tinha orado ali a noite toda. Mas quando foi na 4ª vigília, entre as 3 e as 6 da manhã, Jesus ele vai ao encontro, andando sobre as águas. Jesus ele vai ao encontro do seu povo, dos seus discípulos, andando sobre as águas. E a Bíblia diz que os discípulos não estavam tranquilos. Os discípulos não estavam sossegados. Não bastou para os seus discípulos estar acompanhando ali tantos milagres, ter acompanhado um dia de milagre. Eles acompanharam um dia de milagre, eles viram pães e peixes sendo multiplicados. Mas não bastou, porque eles são seres humanos como eu e como você. Irmãos, não basta a gente estar dentro da igreja, a gente se intitular cristão, pertencer a uma determinada igreja, para nós não sentirmos medo, porque nós somos, assim como os discípulos, seres humanos. Mesmo andando com Jesus, vai chegar uma hora, ou já chegou na sua vida, em que o medo vai bater. Porque as ondas e as tempestades, elas vêm na vida de todo ser humano. Jesus mesmo enfrentou a tempestade, mas Jesus,
tem o diferencial que ele anda sobre as águas. E aquele que tem fé, como Pedro, anda junto com Jesus sobre as águas. E eu quero dizer para você nesta noite que você não é mais fraco porque você tem medo de uma determinada luta e de um vento que assola o seu barco. Você não é menos amado por Jesus. Se você está sentindo medo diante dessa pandemia, você não é menos amado por Jesus porque você está sentindo medo dessas ondas que estão aí assolando sua família. Você é amado e Jesus vem ao seu socorro, como Ele vem ao meu. As ondas, elas são inevitáveis. O vento forte, ele é inevitável. Ele vem sobre a vida do bom e do mal. Assim como o sol, ele nasce sobre o justo e o injusto, como diz na palavra de Deus, as tempestades e os ventos que assolam os barcos, elas são inevitáveis. Se você está calmo, se você está vivendo um momento calmo, um período calmo na sua vida, pode ter certeza, não é que eu estou lançando maldição, mas vai haver momentos de ventos que assolam o seu barco. Mas a diferença é quando nós estamos no barco, mesmo que pareça que Jesus não está dentro deste barco, mas quando você tem fé, mesmo que o vento esteja assolando a sua vida, você vai olhar lá na frente e você pode até ficar com medo, mas você vai ver a providência de Deus, como Jesus estava vindo e andando sobre aquelas águas, com aquele vento forte assolando. Se você tem Jesus, se você já vivenciou como aqueles discípulos, estavam ali acompanhando milagres e milagres de Jesus. Tem uma palavra de Deus que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por isso que quando nós estamos com a vida no altar de Deus, quando nós estamos ali buscando a Deus, mesmo em momentos de luta, nós trazemos a memória quantas coisas Deus já fez na nossa vida. E mesmo quando o vento bater e o medo atingir o seu coração, meu Deus, será que vai ter emprego? Meu Deus, será que vai ter dinheiro? Meu Deus, será que vai ter saúde? Meu Deus, será que vai ter igreja? Meu Deus, será que vai ter casamento? Meu Deus, eu estou aqui dentro da minha casa, é tão difícil ficar junto com o marido. Talvez tenha alguém dizendo isso. É tão difícil a convivência entre a família nesses dias. Olha para frente, olha para o seu foco, que é Jesus Cristo. Não tenha medo e saiba que Ele vem. Mas tem um segredo aqui nessa palavra. Aqui mais adiante eu não li, mas no versículo do 29 até o versículo 33, a Bíblia diz assim, que Pedro, ele anda sobre as águas, ele fica com medo, né? Mas Jesus, ele vem, acalma primeiro aqueles homens. Jesus, ele fala assim: não tem mais, fica tranquilo. Jesus não chegou acalmando a tempestade, primeiro Jesus chega acalmando aqueles corações. Jesus sabe do tamanho da força que você tem, do jeito que Ele sabia, do tamanho da força que tinha aqueles discípulos, do tamanho da fé, do tamanho da insegurança que tinham os seus discípulos. Primeiro Jesus chega e acalma o seu coração, mas para Jesus acalmar o seu coração, você tem que estar relacionado com Jesus. Você tem que estar chamando Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que você não entra no seu quarto, como diz aqui em Mateus, quando Jesus ensina a orar? Quanto tempo faz que você não entra no seu quarto e fica a sós com este Deus? E fica ali íntimo, num momento de intimidade com este Deus. Este Deus, ele vem primeiro e acalma os discípulos, e depois ele estende as suas mãos
e acalma os ventos. Ele dá ordem até para o vento. Quanto mais para um vírus, quanto mais para o desemprego. Eu sirvo um Deus, e eu sei que você também serve um Deus que tem o controle do universo nas suas mãos. A Bíblia diz assim: há alguma coisa difícil demais para Deus? E eu faço essa pergunta: o que é difícil demais? Pode ser difícil para você, pode ser difícil para um governador, para um presidente, pode ser difícil para a saúde, até para a ciência, mas Ele é o Deus que tem o governo do universo nas mãos. Ele dá ordem para a tempestade, mas antes de dar ordem para a tempestade, antes de acalmar vírus, Ele quer acalmar o seu e o meu coração. Ele é um Deus que acalma aqui, ó, na intimidade. E Ele é um Deus que quer intimidade. Ele quer essa intimidade. Não há momento melhor para você começar a treinar, a ser íntimo de Deus do que nesse momento que nós estamos vivendo de quarentena. Não há momento melhor. Começa a treinar, porque Ele quer ser íntimo de você. Hoje eu li uma frase que eu estava estudando para um curso, e dizia assim, é do Paulo Freire, que o professor só aprende a ser professor no relacionamento com o aluno, com o seu educando. Ele só vai aprender a ser professor. Irmãos, não é diferente. Você só aprende a ser filho de Deus e dependente de Deus num relacionamento com este Deus. Você não pode pregar para alguém e dizer que você é cristão se você não tem relacionamento com este Deus. Se você não entra no seu quarto e não faz o que Ele pediu, no secreto, sem ninguém ver, e não jejua, e não chora nos pés de Jesus. É este Jesus que quer acalmar o vento e os mares, e vai saber o porquê que Ele permitiu. Essa situação não é nem no país, é no mundo. Porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas, se não tem nem relacionamento mãe e filho, marido e esposa, se não tem o relacionamento é no celular. As pessoas se esqueceram que quer um relacionamento com Deus. Vai saber por que Deus permitiu isso. Eu quero dizer para você que você só vai para o céu, morar no céu, a eternidade no céu, se você aqui na terra começar a treinar, a viver com Ele que vai estar lá. Eu creio num Deus que prometeu que vai voltar e que os sinais estão se cumprindo. E se você, por acaso, não está nem entendendo o que está acontecendo no mundo, começa a pedir ajuda para alguém. Me conta, me fala o que está acontecendo. Os sinais estão se cumprindo. E nós vamos morar no céu com Cristo. Eu quero dizer para você que os ventos que nós enfrentamos aqui são para nos deixar mais fortes. A gente chega mais perto de Deus, e mais perto de Deus aqui na terra significa que nós estamos chegando mais perto da nossa salvação. Porque se uma hora ou outra nós partirmos desta terra, a gente tem comunhão, intimidade, relacionamento com Jesus. Amém? Eu não posso deixar de falar aqui o que todo mundo que já me ouviu pregar aqui ou em outro lugar já sabe o que eu vou falar. Eu não vou deixar de falar isso aqui. Jesus está voltando. Nós estamos vendo sinais acontecendo. E você se apegue a Jesus. Você se relacione com Jesus. Se apegue a Ele. Se apegue a Ele. Nunca, 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 nunca na história foram vistos sinais acontecendo como
eu mandei um áudio essa semana para as minhas irmãs, com tanta força, com tanta intensidade. A Bíblia diz que Jesus, quando estivesse perto dele voltar, seria como as dores de parto. E as dores de parto, conforme vai chegando a hora de dar a luz, elas vão ficando mais fortes e vão ficando mais curto o tempo entre as dores. E os sinais da volta de Jesus já estão assim. Nós temos visto sinais no céu, sinais na terra. É vulcão, é terremoto, é enchente, é onda de tamanho que nunca se viu. Começa a pesquisar. Jesus está voltando, o esfriamento da igreja, mas também um avivamento de um outro lado, que é aquele que, assim, a Bíblia diz, o que é sujo, suje-se mais, e o que é limpo, limpe-se mais. Então quem está limpo, está buscando a Deus, e sabe que Ele está voltando e não está querendo perder tempo. Então eu digo para você, em nome de Jesus, se relacione com este Deus. Pegue o cheiro desse Deus para você. Quando você está perto de alguém perfumado, você fica cheiroso também. Quando você está perto do Espírito Santo, as pessoas veem o seu rosto brilhando. Quando você está perto do Espírito Santo, sua boca ela não consegue falar maldição. Sua boca não consegue ficar lembrando do passado. Quando você está perto de Jesus, você não quer ficar amaldiçoando. Quando você está perto do Espírito Santo, você fica com vergonha, porque a presença dele é tão maravilhosa, que ela nos constrange, e a gente não consegue falar bobeira. Mas pelo contrário, quando nós estamos longe do Espírito Santo de Deus, a nossa boca amaldiçoa, a nossa boca mente, a nossa boca fala besteira que não tem que ser falada. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Quando a gente está com a presença de Deus, nós não conseguimos ver, assistir o que não presta. Aquilo nos entristece. Nós não conseguimos falar bobeira. Nós não conseguimos, ficar em roda de bobeira. Mas quando nós estamos perto da presença do Espírito Santo de Deus, todo dia na nossa vida, a presença dele é tão maravilhosa que ela vai nos constrangendo, igreja. E vai lançando fora todo medo, todo remorso, tudo aquilo que passou e ficou ali uma sujeira, um resquício na minha vida ali de maldição. Quando eu tenho a presença do Espírito Santo nessa intimidade com Ele, tudo isso vira nada. Eu não quero mais saber disso, dessas coisas ruins. Eu quero é mais de Deus. Eu quero é mais. Então, feche os seus olhos no seu lugar, se você puder, e faça uma análise da sua vida. Será que a sua vida está pendendo mais para o lado de quem tem o Espírito Santo de Deus? A sua vida está pendendo, a balança, ela está pesando mais para que lado? Olha só que forte. A balança ela tá da sua vida, ela está pesando mais para que lado? Para o lado de quem é cheio da unção de Deus? Para o lado de quem quer morar no céu e sabe que vai morar no céu? Do lado de quem tem vergonha de fazer coisa errada, porque sente a presença de Deus? Deus não é um ar. Deus não é uma fumaça. Deus é uma pessoa. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Nós aprendemos isso na palavra de Deus, que Ele tem sentimento. E quando você e eu fazemos alguma coisa errada, Ele fica triste, Ele se entristece, e Ele sai de perto, porque Ele não é obrigado a ficar o tempo todo perto de alguém que amaldiçoa, perto de alguém que faz coisa errada. Ele não é obrigado, Ele não fica. Ele tem prazer de ficar perto de quem tem o coração quebrantado, de quem se humilha e fala: Deus, eu não sou nada, eis-me aqui. A sua balança ela está pesando mais para esse lado do quebrantado, do humilhado, porque viver para Cristo, irmãos, é morrer para o mundo. É engraçado a matemática de Deus. É engraçado porque para Deus,
Deus não quer alguém que seja assim, ó. Eu sou santo. Não, Deus quer alguém que é quebrantado, que sabe que os humilhados serão exaltados, que espera o tempo certo da exaltação de Deus. Quero dizer para você, espera o tempo certo da exaltação, que Deus vai te honrar. Amém? Espero que a sua balança não esteja para o outro lado, de alguém totalmente longe. Mas mesmo assim eu tenho boas novas para você. Se a sua balança estiver pendendo para alguém que está afastado de Deus, que não fala mais de Deus, que não lê mais a Bíblia, que não sabe mais o que é um jejum, se a sua balança está pendendo para aquela pessoa que espiritualmente já está fedendo, porque quando a gente sai da presença de Deus, a gente morre, porque o pecado é morte. Pecado significa morte. Então, se eu estou longe de Deus, eu estou morto. Mas quando eu volto para Deus, eu tenho ainda a chance dele me ressuscitar, porque Ele é quem ressuscitou, e Ele é quem ressuscita aquele que já está morto. Então eu digo para você, se a sua balança está pendendo para o lado do erro, do pecado, do distanciamento de Deus, Deus quer ter relacionamento com você. Ele diz para nós assim: filho, filha. E que filho é esse? Que filha é essa que está longe de Deus? Vamos correr. Se tem um momento oportuno para correr para os teus braços, Deus, é agora. É essa quarentena. Aproveita e começa a se acostumar de novo a essa busca intensa, intensiva da presença de Deus. Eu quero essa busca. Tem um hino que você pode procurar, do Toque no Altar, que é assim: correndo para os teus braços, para nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Então eu digo para você: corra para esses braços de amor. Corra para esses braços de perdão. Aleluia. Se você não sabe o que é aconchego dos braços de um pai, como eu não sei, aconchego dos braços de um pai terreno, mas eu sei, e eu posso dizer para você nesta noite, que o aconchego do colo é mais que os braços. O aconchego do colo do Pai Celestial não tem comparação. Corre para esse aconchego, para os braços de Deus. Ele te acolhe, Ele te entende, Ele não te acusa. Porque aqui fora, olha, nessa terra, são dedos e mais dedos nos acusando, mas Ele não te acusa. Pelo contrário, a presença de Jesus é tão perfeita que ela já nos mostra, a gente já enxerga: eu estou errada nisso, eu estou errado naquilo. Quando eu estou perto de Jesus, Ele não precisa nem falar muitas vezes. Eu reconheço, porque o amor dele é tão perfeito, que eu reconheço que eu estou errada. E eu quero corrigir, porque eu não posso. Não tem um crente que pode dizer que é crente e querer permanecer no erro. Porque se está com Deus, olha como é que é. Se está com Deus, Ele mostra, é tudo automático. Ele mostra que você está errado e você não consegue continuar na presença de Deus no erro. Se continuar na mentira, logo, logo ela é descoberta. Porque nada na presença de Deus fica em oculto. Jesus quer transformar a sua e a minha vida. Essa é a mensagem que eu quero trazer. Não importa o vento que esteja assolando o seu barco. Talvez o vento que esteja assolando o seu barco não é nem a pandemia,
Não é nem o negócio do vírus. Não é nem o medo da falta do dinheiro. Talvez é alguma coisa na sua família. É uma coisa sua, íntima. Parece que é pior do que a pandemia. Que você está sentindo esse vento aí, ó, assolando o seu barco. Mas Jesus, ele vem para acalmar através do relacionamento. Ele acalma você e depois ele estende a mão para o vento e acalma o vento. Porque ele é Deus e ele faz tudo como ele quer, no tempo que ele quer. O que ele quer nesta noite é relacionamento. Eu só aprendo a ser filha de Deus no relacionamento com Deus. E aí, quando você e eu aprendermos a ser filho, nós vamos desfrutar do melhor que só os filhos de Deus podem experimentar nessa terra. E mais do que nessa terra, no porvir. No porvir, porque não acaba quando você fecha os seus olhos. Pelo contrário, quando você fecha os seus olhos nessa terra, você abre os olhos para a eternidade. E a eternidade, ela é 2 caminhos. Você já sabe. Ou você vai com Deus viver a vida eterna, quando você fechar os seus olhos. Ou você vai sofrer a eternidade. E nós estamos fazendo a nossa parte, pregando. E cabe cada um dar ouvidos. Amém? Então eu quero deixar em nome de Jesus essa palavra. Dizer que eu estou com muita saudade dos meus amigos, com certeza que estão assistindo. Os meus irmãos aqui da igreja. Estou morrendo de saudade. E em breve nós estaremos juntos. Mas enquanto isso, o que não pode faltar, o que pode faltar é eu distante dos meus irmãos. Isso eu posso sobreviver sem. Eu até posso sobreviver. Eu até dou um jeitinho. Nós estamos dando um jeitinho de se ver pelo celular, dando um tchau. Mas o que eu não posso viver sem é aqui, ó. É o relacionamento vertical. Deus e eu. O resto a gente se vira. Mas isso aqui não pode faltar. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por esta palavra no meu coração e no coração dos teus filhos, nos nossos ouvidos, Pai, que isso venha dar frutos, essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, cada casa, cada sala, quarto, banheiro, garagem. Senhor, cada casa agora que os meus irmãos estão ouvindo essa mensagem, Jesus. Espírito Santo de Deus, se eles deixarem, porque o Senhor só vai aonde o Senhor é convidado, Deus. Faz a obra nestes lares, nos maridos, nos filhos, nos irmãos. Faz a obra, Senhor, na vida financeira. Oh, meu Pai, na mente, as pessoas que estão, Senhor, com depressão, Pai. Senhor, se sentindo abandonados, se sentindo tristes, se sentindo isolados. Faz, Senhor, a Tua obra, Deus, nessas mentes. Mostre que o Senhor é a melhor companhia que nós podemos ter. E ajuda cada um a vencer este tempo de quarentena, Pai. Em nome de Jesus. Dá condições para nós, Pai. Condições psicológicas, principalmente condição espiritual, condição financeira de vencer cada dia. De chegar na noite e falar, mais um dia eu venci. De chegar de manhã, abrir os olhos e falar, mais um dia eu acordei e eu vou vencer. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, não perca o culto de sexta-feira aqui no IEQ Altos de Santana, no Face. Não perca este culto abençoado com o pastor Alex. Amém? E domingo também nós temos o culto da família. Tá bom? Não perca. E não deixe também de orar na sua casa, de buscar, de clamar, de estudar e aprender mais desse Deus maravilhoso. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.
Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz e que o amor de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho e a consolação de Deus Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.